Maconheiro não é confiável. Calma que eu te explico. Esses dias eu gravei um vídeo lá no Instagram justamente com essa chamada, né? Falando exatamente assim, né? Maconheiro não é confiável. Calma que eu te explico. E foi um vídeo que deu um engajamento interessante até, o pessoal interagiu bastante, muita gente compartilhou, muita gente concordando, inclusive, com o que eu estava dizendo, né? E eu achei válido trazer aqui pro canal também essa nossa conversa, expandir um pouco a visão que eu trouxe lá no Instagram, né? Que foi um vídeo ali, aqueles vídeos curtinhos de Reels, né? Acho que tem 1 minuto o vídeo. Inclusive, se você não tá acompanhando o Movimento No Back lá no Instagram, você tá dando mole aí, tá perdendo um monte de conteúdo inédito que eu só posto lá. Todo vídeo aqui no canal eu coloco uma chamadinha com o ícone do Instagram aqui em cima passando, @Movimento No Back. Então fica atento nessas chamadinhas e já segue lá. Caso você queira também fazer parte de uma comunidade de pessoas focadas em parar de fumar maconha, um grupo de pessoas no WhatsApp, todo mundo focado nesse mesmo objetivo de vencer o vício, a gente tem também uma comunidade fechada, a comunidade No Back, uma comunidade totalmente gratuita para você estar em contato aí com outras pessoas que estão vivendo esse mesmo processo que você, estão com esse mesmo objetivo que você, o objetivo de parar de fumar maconha e de vencer esse vício, beleza? Então, se você quer estar mais próximo de outras pessoas que estão vivendo esse mesmo momento que você está vivendo, entra lá na comunidade No Back, vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição. Então vamos lá, meus amigos. O que eu quero dizer então quando eu falo aqui que maconheiro não é confiável? Calma que eu te explico, tá? É o seguinte, o nosso cérebro é um aparelho complexo e existem diversos mecanismos e formas de funcionamento do cérebro que não são tão simples assim de entender. Então, por exemplo, o movimento da autossabotagem é um movimento que a pessoa conscientemente ela quer algo, mas inconscientemente a mente dela, por algum motivo, não permite que ela alcance aquele objetivo. É porque lá no fundo, talvez, o cérebro enxergue que alcançar aquele objetivo pode trazer alguma dor no futuro para a pessoa, você está entendendo? Pode trazer algum tipo de sofrimento. Então, por mais que racionalmente, conscientemente a pessoa deseje algo, existe uma força inconsciente por trás impedindo aquela pessoa de concretizar aquela vontade. Você entende? Eu estou dando só esse exemplo aqui para você entender e perceber que o funcionamento do nosso cérebro não é linear, né? Ele não segue uma lógica tão simples e tão direta e tão exata, percebe? E dentro de todos esses mecanismos inconscientes do cérebro existe um mecanismo de defesa que a gente conhece na psicologia como negação. Então vamos lá. A negação é um estado muito comum dentre as pessoas que estão presas em algum tipo de vício, qualquer vício que seja, tá? E o que é esse estado de negação? O estado de negação é simplesmente quando a pessoa não consegue enxergar os prejuízos que o uso de uma substância está causando na vida dela, né? E aí o que ela faz? Como ela não consegue enxergar, ela obviamente vai negar aqueles prejuízos. Faz sentido? Ela vai dizer que não, né? Por exemplo, maconha não me faz nenhum tipo de mal. Eu fumo maconha há 30 anos, mas eu nunca tive nenhum tipo de prejuízo por causa da maconha. A maconha não me traz prejuízo. Ou seja, ela não consegue enxergar. Pode até parecer meio absurdo, né, esse tipo de afirmação. Você pode até pensar que a pessoa está mentindo para você, ela está querendo te enganar e tudo mais. Mas, na verdade, não é que ela está mentindo, ela está querendo enganar as pessoas, não. Ela está mentindo, na verdade, para ela mesma, sem ela saber que ela está fazendo isso. Ela mesma acredita que o uso daquela droga não está causando nenhum tipo de prejuízo na vida dela. Na maioria das vezes, é até um negócio meio escancarado, assim, um negócio muito óbvio de se enxergar. Qualquer pessoa de fora, né, observando a situação, consegue enxergar que o uso daquela substância está trazendo prejuízo na vida daquela pessoa. Às vezes a pessoa está lá fumando maconha todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Só isso por si só já é claramente um indicativo que ela está tendo um prejuízo, né? Ela tem um vício na vida dela. Mas, enfim. E aí a pessoa tá lá fumando maconha já todo dia, por anos, várias vezes por dia. A pessoa tem, às vezes, uma baixa energia, uma dificuldade de concentração, uma dificuldade de foco, de motivação, tá meio estagnada na vida, não tem mais aquela força de vontade para tocar a vida, tocar os projetos, os planos, os sonhos. A memória já não funciona muito bem, né? A pessoa não consegue, às vezes, estudar, não tem foco, não tem disciplina, já não liga tanto assim para se relacionar com algumas pessoas que não fumam, né? Vai se isolando do mundo, uma falta de prazer nas coisas, um desânimo generalizado, uma falta de motivação, enfim, né?
pessoa está nessa realidade. Mas ela não consegue enxergar que é a maconha que está colocando ela naquela realidade. Ela não consegue enxergar, ela acha que tem outros motivos. E se duvidar, a pessoa ainda vai te dizer que, na verdade, a maconha está ajudando ela a lidar com tudo isso, a viver melhor a vida dela, lidar com os problemas, com o estresse, com as dificuldades da vida, com a pressão do mundo, enfim. Então, assim, no fundo, né, é uma grande ilusão que a pessoa está vivendo. Ela está enganada, né? Essa pessoa, na verdade, ela está presa, ela está cega numa grande mentira. Ela está acreditando numa grande mentira. É isso que está acontecendo. E aí, qual que é, então, a consequência disso? Essa pessoa ela vai virar para o mundo, né, e vai dizer o seguinte: eu fumo maconha há 20 anos e nunca tive nenhum tipo de problema. A maconha nunca me trouxe nenhum tipo de prejuízo na vida, né? É isso que essa pessoa vai dizer pro mundo. É isso que essa pessoa vai vir aqui embaixo nos comentários e vai digitar. E depois você vai ler. Só que você não conhece os prejuízos. Você não tem acesso à vida da pessoa. Você só vê o comentário. Fuma há 20 anos e não tem prejuízo, né? É por isso que eu faço questão de vir aqui alertar sobre isso. Minha principal preocupação aqui nesse caso, né, são justamente as pessoas que estão de fora, ouvem esse tipo de discurso. Você imagina só, se você é um adolescente com 15 anos, não sabe nada da vida, né, com todo respeito aí se você é um adolescente de 15 anos, tá bom? Mas, tá, concorda aqui comigo numa coisa? O tempo, a experiência, a vivência, né, ensinam alguma coisa pra gente. Então é claro que uma pessoa de 30 anos, no geral, né, ela tende a ter um entendimento um pouco maior, um pouco melhor da vida do que um adolescente de 15 anos, não é isso? Beleza? Mas enfim, imagina aí que você é um adolescente de 15 anos, né? E aí você entra na internet e de repente você vê um monte de gente falando esse tipo de coisa. Ah, não, porque eu fumo maconha há 10 anos, não dá nada. Fumar maconha é tranquilo, não dá nenhum tipo de prejuízo. Ah, não, porque eu fumo maconha há 20 anos e tá de boa, eu vivo minha vida muito bem, maconha nunca me trouxe nenhum tipo de prejuízo. Um monte de comentário assim na internet, imagina. Você tá entendendo? Qual que é a conclusão que esse adolescente ele vai chegar na cabeça dele? Bom, fumar maconha é tranquilo, não tem problema, não traz prejuízo. As pessoas fumam aí por décadas e estão vivendo bem. Percebe o problema? Esse adolescente ele não consegue muitas vezes ter um senso crítico de entender justamente, né, o que é o vício, o que significa esse mecanismo de defesa, né, conhecido como negação. Ou seja, não dá para acreditar numa pessoa que fuma maconha há 20 anos e vem aqui nos comentários da internet dizer que não tem nenhum tipo de prejuízo, né? Não dá para acreditar nisso, pessoal. Acreditar nisso é uma falta de inteligência, com todo respeito, né? É de uma falta de prudência sem tamanho. Para você levar em consideração esse tipo de afirmação, você tem que, no mínimo do mínimo, conhecer a pessoa, porra. Mas assim, conhecer muito bem a pessoa, conhecer muito de perto, a vida dela realmente, né, de perto. Não basta ser um conhecido que você de vez em quando se encontra, que você sai de vez em quando ali para fumar junto, porque muitas vezes os prejuízos da maconha eles são mascaráveis, né? Muita gente consegue mascarar socialmente os prejuízos reais e mais graves que a maconha causa. E aí, muitas vezes você tem ali um contato mínimo com uma pessoa, você se encontra ali com aquela pessoa uma vez ou outra, né, um final de semana ou outro, aparentemente a pessoa tá muito bem na vida, né, parece que ela tá bem, às vezes ela tem até algum tipo de sucesso profissional, que mascara mais ainda, e aí ela vira pra você e fala assim: não, cara, eu fumo maconha há 10 anos e tá tranquilo, né? Eu nunca tive nenhum prejuízo por causa da maconha. É só benefício, né? Aí tu vai acreditar no que essa pessoa tá te dizendo? Cara, não dá pra acreditar no que essa pessoa está dizendo, mesmo sendo um conhecido teu. Vamos dizer que tu sai com essa pessoa todo fim de semana, né? Você passa ali 10 horas com essa pessoa todo fim de semana, né? Me diz, o que que são 10 horas numa semana? Uma semana tem 168 horas. Você acha que uma pessoa não consegue colocar uma máscara por 10 horas e fazer parecer que tá tudo bem? Ela não faz por maldade, é um mecanismo inconsciente. É claro que ela consegue. O que eu quero que você entenda é que você não conhece profundamente as pessoas porque você passa um tempinho com elas, né? Isso deveria ser óbvio. Ainda mais num caso de abuso de uma droga, que aí a pessoa pode facilmente entrar ali nesse mecanismo de defesa de negação, que é um mecanismo inconsciente, entende? Então, assim, é nesse sentido que eu falei lá no Instagram, né? Eu alertei lá no Instagram as pessoas e alerto aqui mais uma vez: não confie na palavra de um usuário crônico de maconha no estado de negação.
beleza? Não confie, porque a pessoa nesse estado, infelizmente, ela perdeu a capacidade de autoavaliação, ela está psicologicamente incapaz de fazer uma análise crítica, realista sobre como o uso daquela substância está afetando a vida dela. E por que que eu acho tão importante alguém vir aqui falar isso aqui para vocês, no caso eu vir aqui, né, e explicar isso aqui para vocês? Porque você vai ver um monte de gente aí em comentário na internet dizendo justamente que fuma maconha há não sei quanto tempo, que nunca fez mal, não sei o que, cara. Imagina quanta gente acreditando nessas mentiras, né? Então, não seja ingênuo, não acredite em tudo que você lê em comentário na internet, né? Nesse sentido aí eu posso te dizer tranquilamente, maconheiro não é confiável, cara. Não é confiável. E aí, por favor, entenda muito bem o que eu tô querendo dizer aqui com tudo isso. Eu não estou dizendo que quem fuma maconha não é confiável na vida, não é confiável em nenhuma área da vida. Tudo que sai da boca, né, de um usuário de maconha é mentira, que a pessoa fuma maconha é um vagabundo, mentiroso, sem caráter, nada disso, né? Eu não estou dizendo nada disso aqui, pelo amor de Deus, não tô falando isso, beleza? Eu tô falando justamente o que eu expliquei, que maconheiro não é confiável quando ele estiver falando sobre a relação dele com a maconha. Nesse caso, se a pessoa estiver nesse estado de negação, absolutamente essa pessoa não é nem um pouco confiável, porque ela não consegue enxergar a realidade dos fatos. Agora, se essa pessoa conseguiu sair desse estado de negação e já consegue enxergar os prejuízos do uso, aí sim ela consegue começar, obviamente, a fazer uma autoavaliação mais sincera da vida dela, do uso, e ela consegue de fato enxergar os prejuízos que aquele uso está ali trazendo na vida dela. Aí sim, é claro, a gente consegue ter um diálogo claro e sincero sobre o uso com essa pessoa, mas infelizmente, a internet está cheia de pessoas viciadas em fase de negação. E o meu maior medo, meu principal alerta realmente sobre esse assunto é para as pessoas que estão ouvindo e acreditando nessas mentiras, muitas vezes sem querer, né? A pessoa lê um comentário e acredita de forma ingênua às vezes, né? Dei um exemplo do adolescente, mas obviamente isso não acontece só com adolescente. Isso acontece com pessoas de todas as idades. Eu atendo todos os dias pessoas que estão aí nesse processo de parar de fumar maconha, né? E eu vejo que é comum as pessoas, né, algumas pessoas acharem justamente que tem gente que fuma ali há décadas e não tem nenhum tipo de prejuízo. Por quê? Por ouvirem esses relatos, né? E a gente vai investigar ali um pouco mais a fundo da onde a pessoa chegou ali nessa conclusão, a gente vê que a pessoa muitas vezes não chegou nessa conclusão através de uma fonte confiável, você entende? Às vezes é justamente porque ela leu um comentário de alguém falando isso na internet. Às vezes você se encontra ali com uma pessoa, né, de vez em quando, a pessoa aparentemente perante a sociedade, né, não apresenta nenhum quadro grave de problema, parece que tá tudo bem, né, olhando rápido. E aí a pessoa muitas vezes ali olha a situação de fora, né, e chega a essa conclusão muitas vezes equivocada de que, ah não, tem gente que fuma maconha ali há muito tempo e não tem nenhum tipo de problema, então o problema não é a maconha, o problema é a pessoa, cada pessoa é diferente, né? Essa relativização, essa é uma conclusão falsa. O uso crônico diário da maconha vai trazer prejuízo inevitavelmente, querendo ou não, a pessoa enxergando ou não, isso é um fato médico. Então pare de acreditar aí em qualquer relato de usuário crônico que você vê por aí, né? Seja realmente extremamente crítico com essas pessoas que de repente você até conhece pessoalmente, né? E dizem por aí que fumam há muito tempo e não tem nenhum tipo de problema, nenhum tipo de prejuízo, né? Será? Será mesmo? Não acredite aí nesse tipo de coisa sem antes ser extremamente crítico e questionar realmente se aquilo ali é verdade ou não, beleza? Então é isso, o recado tá dado. E se você quer uma ajuda profissional aí para passar por todo esse processo de parar de fumar maconha do jeito certo, com as estratégias certas, com a mentalidade certa, com conhecimento direcionado, conta comigo, beleza? Para quem tá chegando aqui no canal de repente agora, eu sou Bruno Guedes, psicoterapeuta, especialista em dependência em cannabis e eu posso te ajudar aí de qualquer lugar do mundo que você estiver. A nossa terapia é 100% online. Para você saber mais informações é só você clicar no link que está aqui embaixo desse vídeo e lá no nosso site que você tem acesso aí a mais informações, beleza? Tem acesso também ao meu contato direto para a gente estar aí agendando, de repente, para estar começando esse acompanhamento terapêutico focado em te ajudar aí a vencer o vício na maconha, beleza? Então, querendo a minha ajuda,
tô por aqui, conta comigo. Se você quer a minha ajuda individual de perto, eu posso te ajudar. Só você clicar no link que tá aqui embaixo e eu te vejo lá.